Fala aí, galera do Noturno. Vamos lá? Nossa terceira... Opa, pera aí. Já tem uns 50 inscritos já, mano. Agora já sou YouTube. Nossa vinheta de novo. Vamos lá, luz, câmera, ação. Galera, vamos lá. Nós aqui de novo. Terceira semana, terceira aula, tá? Então agora a gente vai começar. O que a gente vai falar hoje? Olha aí. Bom, galera, vocês viram aí, vamos para a nossa terceira aula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tabela periódica, a nossa tabela periódica atual e a relação da tabela periódica com a distribuição eletrônica. A gente vai conseguir localizar os elementos químicos na tabela periódica usando a distribuição eletrônica de cada elemento químico, tudo bem? Antes de começar, uma coisa importante. Dentro da plataforma é necessário você entrar em cada arquivo das atividades que lá a gente coloca. Porque só é concluída uma atividade se você entrar nos arquivos, assistir o vídeo, entrar no slide, no caso da minha disciplina, eu coloco o vídeo, que é essa videoaula, coloco o slide lá também. Então, para você concluir que fez essa atividade, você tem que entrar no slide, olhar os slides, tem que entrar na aula e assistir a aula. Se você não fizer isso, o Google não identifica que você fez a tarefa, né, a atividade, e essa atividade fica como pendente, tá? Então, assista a aula por completo, é necessário. Entre nos slides, dá uma olhada nos slides, tá? Faça a atividade depois de assistir a aula e envie essa atividade. Só assim você consegue concluir e não deixar como pendente na plataforma, tá? Mas agora, vamos para a minha aula. Vamos para a nossa aula, na verdade, né? Para quem não me conhece, eu sou Wagner Delmontes Martins, professor do 100.414 de Samambaia Noturno, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula. Eu vou começar a aula falando um pouquinho de organização. Mas, professor, peraí, você não vai falar na tabela periódica? Sim, a tabela periódica ela é baseada em uma certa organização. Então, quando a gente observa essa imagem de uma biblioteca, para você procurar um livro, é fácil? E aí? É fácil, se a biblioteca estiver corretamente organizada. Então, quando você olha uma biblioteca, eu quero um livro de Química Analítica. Eu vou procurar esse livro de Química Analítica aonde? Lá onde fica os livros de História? Os livros de Geografia? Não, eu já vou para a seção de Química. Primeiro tem aquela parte de ciência, né? Então tem uma grande área que é de ciência, dentro da de ciência tem a química, dentro da química tem várias químicas, né? Tem a química analítica, a química orgânica, a química inorgânica, eu vou direcionando a minha busca de acordo com a organização da biblioteca, não é isso? Então é importante a organização dentro da biblioteca, porque se não tiver essa organização, a gente não encontra nada, né? Outra organização que é interessante, que eu vou colocar aqui, é a organização que as mulheres adoram, né? Se eu pego um closet desse aqui, a gente percebe que tem uma boa organização. Eu, particularmente, não preciso de organização, até porque eu tenho um tênis, um sapato e uma havaiana. Tem como eu me perder nisso aí? Não tem como. Agora, as mulheres geralmente têm vários pares de sapato, né? Se ela tem vários pares de sapato, necessita de uma organização, senão na hora que ela for escolher para sair para a festa, ela não acha. Então, o ideal é você organizar. E lembrando, toda organização tem uma regra, né? Aqui eu posso estabelecer a regra que foi utilizada, se você perceber, está por cores, né? Percebe que os sapatos aqui estão divididos por cores, tá? Então, dentro de uma organização tem que ter uma regra, tá? Que é a regra de organização. E a tabela periódica tem a sua regra também. E observa aqui na tabela periódica, a gente também tem uma certa organização, né? A primeira ideia que gerou a organização foi dada em 1829 por Doberin. Foi o primeiro cientista a relacionar alguns critérios dos elementos químicos, tá? Ele percebeu que alguns elementos químicos já conhecidos na época tinham certas relações. Nessa época ainda não foram tão relevantes, não foram utilizadas essas regras, né, naquele momento. Então, não deram tanta relevância para a ideia dele. Mas a ideia dele é extremamente importante. Até porque a gente já começa a perceber que tem relações entre os elementos químicos. Então ele fez a primeira triade dele, que é como se fosse assim, a primeira relação que ele identificou, e ele identificou no total de 4 relações,
que ele identificou? Ele identificou que a média da massa de cálcio e bário dava a massa de estrôncio. Então ele percebeu que a média de massa de dois elementos químicos era a massa de um terceiro elemento químico. E ele fez essa relação. Então cálcio e bário, a média dava a massa de estrôncio. Cloro e iodo, a média dava de bromo. Lítio e potássio, a média dava do sódio. E telúrio e estrôncio dava de selênio. Tudo bem? Então, essa ideia aqui é a ideia que ele percebia onde os elementos químicos tinham certa característica entre si, tinha certa semelhança entre si. Tá? Aí a gente passa um pouquinho e entra em Mendeleev. Aí sim foi o pai da tabela periódica, né? A gente entra, que é o cara que criou a primeira tabela periódica. Então ele já preveu as propriedades desse elemento e usou isso como critério. Ainda não tinha sido descoberto. Então, olha só, ele já preveu alguns elementos que não tinham sido nem descobertos, já deixou espaço na tabela periódica dele. Então ele percebeu que os átomos tinham propriedades semelhantes, né? Baseou essas propriedades semelhantes como uma certa organização, já deixou espaços, que era o espaço para outros elementos que não tinham sido nem conhecidos. E aí a gente entra aqui e percebe a tabela periódica dele. A tabela periódica dele, se você perceber, está em ordem de massa, tá? Está em ordem de massa, se você olhar, está em ordem de massa. Então eu tenho aqui, ó, carbono 12, nitrogênio 14, oxigênio 16, está em ordem de massa, tá? Então, para Mendeleev, a tabela periódica tinha ordem, tinha critério principal, a massa. Se você perceber aqui, ó, aproxima o vídeo aí que você vai perceber, ó, se você perceber aqui, ó, interrogação, interrogação. O que é essa interrogação? Ele já saberia que aqui ia entrar um outro elemento. Por quê? Porque ele percebeu que desse para esse, o espaço de massa era muito grande. Então ele falou, aqui está muito longe, aqui deve ter mais alguns elementos aqui nesse intervalo. Foi o que ele fez de observação, tá? Então Mendeleev, esse camarada foi o pai da química, o pai da nossa tabela periódica atual. Aí eu passo um pouquinho para o Moseley. Moseley conseguiu perceber uma outra coisa no átomo. Ele conseguiu, fazendo um trabalho de raio-x, relacionar as propriedades dos elementos com os números atômicos. Ele também conseguiu prever outros átomos na tabela periódica. Então ele também conseguiu gerar essa previsão de mais elementos, tá? Até porque nessa época a gente não tinha todos os elementos que a gente conhece hoje. Então ele conseguiu fazer relação da propriedade do elemento com o número atômico e previu alguns elementos químicos, tá? E aí a gente parte aqui para a tabela dele. E a tabela dele já tem essa característica, esse formato. Aí se você perceber, a organização dele já muda. Carbono 6. Lembra que lá a gente estava com carbono 12, que é a massa do carbono. Agora a gente está com o número atômico do carbono, carbono 6. Nitrogênio 7. Oxigênio 8. Flúor 9. Então ele já coloca a tabela periódica agora em ordem crescente de número atômico, tá? Então a partir de Moseley a gente já percebe que a tabela periódica muda um pouquinho a sua formação, seu critério de organização. Passa de Mendeleev, que era em massa, agora para número atômico, beleza? Número atômico. Aí eu pergunto para vocês, mudou muita coisa ou não? Quando eu tenho uma organização de massa e passo a uma organização de número atômico. O que você acha? Muda alguma coisa? Lembrando que a massa de um átomo, lembra lá da aula passada? A massa de um átomo é a soma dos prótons e dos nêutrons. E número atômico é o número de prótons no núcleo, não é isso? Então, se eu aumento o número de prótons, automaticamente eu estou aumentando a massa. A massa tem relação com o número de prótons. Quanto maior a quantidade de prótons, maior a massa. Quanto menor a quantidade de prótons, menor a massa. Então tem certa relação. Agora, por que se usa hoje, na tabela atual, usa esse critério, que é de número atômico? Porque número atômico, cada elemento tem um. Cada elemento vai ter o seu número atômico, que é característico do átomo. A massa atômica tem elementos que têm massa muito próximas. Então você não consegue distinguir a massa com precisão de critérios, tá? Tem isótopos que mudam um pouco a massa, e o número atômico não. O número atômico é 1 para cada elemento químico, por isso que é usado como referência, tá?
Então, se a gente olha a nossa tabela atual, ela tem essa organização, tá? A nossa tabela atual é essa daqui. Ela está em ordem crescente de número atômico, tá? Então, se você observar hidrogênio, aqui em cima, ó, número atômico, é o que está aqui em cima, é o número 1, número atômico 2, número atômico 3, 4, 5, assim por diante. Então, está em ordem crescente de número atômico. Então, se no exercício perguntar, ósmio, tem número atômico maior do que o cromo? Sim. Você não precisa nem saber o número atômico. Se ele está mais abaixo, quer dizer que ele tem número atômico maior. A mesma coisa para a massa. Se eu pergunto para você, a massa do cálcio é maior do que a massa do lítio? Massa do cálcio é maior do que a massa do lítio? Sim. Se o número atômico dele é maior, como consequência, ele vai gerar uma massa maior, até porque massa é número atômico mais número de prótons, na verdade, mais número de nêutrons, tá? Então, quanto mais embaixo na tabela periódica, maior o número atômico e, como consequência, maior a massa, tá? Então, se você quiser comparar, ou se no exercício comparar algo, já usa esse critério, você já tem essa ideia, tá? Então, a nossa tabela atual, ordem crescente de número atômico, tá? E ela tem duas divisões. Se você perceber, ela é separada em grupos, tá? Hoje a gente conhece esses grupos, né? Tem esses 18 grupos, tá? Então, elementos do grupo 1, grupo 2, grupo 13, grupo 14, grupo 15, grupo 16, grupo 17, grupo 18, tá? Grupo 3, 4, até grupo 12. Então, a gente tem esses 18 grupos, tá? Elementos de um mesmo grupo são semelhantes entre si, tá? Até porque a tabela, ela teve essa outra, por trás dela, ela tem essa outra organização. Ela foi separada em grupos. Elementos de um mesmo grupo são semelhantes entre si, tá? Então, se eu pego o flúor e o cloro e o bromo, ele tem propriedades semelhantes. Até porque, por isso que eles foram colocados no mesmo grupo. Se eu pego aqui, ó, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, eles estão no mesmo grupo. Por isso que eles têm semelhança entre si, tá? Então, elementos semelhantes estão no mesmo grupo, tá? Da mesma forma que a gente tem no nosso cotidiano. Se você pega aquele grupo de pessoas, exemplo, grupo de pagodeiros, grupo de roqueiros, grupo de funkeiros, se você perceber, dentro de um mesmo grupo, as pessoas têm semelhança entre si. Gostam de vestir mais ou menos as mesmas roupas, não é isso? Você pega os roqueiros, tem aquela característica de usar aquele tipo de roupa, os pagodeiros já têm outra característica, os funkeiros já têm outra característica. Então, dentro de um mesmo grupo, eles são semelhantes entre si. A mesma coisa na tabela periódica. Então, dentro de um mesmo grupo, os elementos têm semelhança química entre si. Outra divisão na tabela periódica é os períodos. Então, a gente tem grupos nas colunas, né? E a gente tem os períodos, tá? Horizontal, período vertical, a gente tem um grupo. Então, período, quantos períodos a gente tem? De 1 a 7. Então, a gente tem de 1 a 7. Então, hélio e hidrogênio está no primeiro período, esses aqui, segundo período, aqui, essa linha toda está no quarto período. Pessoal, e esses dois aqui de baixo? Esses dois de baixo, eles saíram da onde? Daqui. Mas por que eles saíram daqui? Aqui foi uma organização só para melhorar o aspecto visual da tabela. Se eu pego esse grupo aqui, coloco aqui, isso aqui ia abrir, não ia? A tabela ia ficar muito comprida. Então, para facilitar o visual, para ficar mais organizado, tirou esse grupo que ficava aqui, afastando a tabela toda, tirou e colocou ele aqui embaixo, tá? Então, a gente tem esse grupo aqui que saiu daqui. Então, esse aqui saiu daqui, então ele é do sexto período. O último aqui saiu daqui, então ele é do sétimo período, tá? Agora vamos observar mais algumas coisas da tabela periódica. A tabela periódica, vocês estão percebendo que está com cores diferentes aí, né? A gente tem os elementos metálicos e não metálicos. Você percebeu? Ó? Não metais, metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos são esses aqui, ó. Metais alcalinos terrosos, tá? Metais alcalinos terrosos. Aqui a gente tem os gases nobres, tá vendo? O grupo 18 é o grupo dos gases nobres. Depois a gente vai falar o nome de cada grupo. Vai lá na frente, a gente vai dar mais esses nomes, tá? Não metais, então se observa esses verdes aqui, ó, são os não metais. Em algumas tabelas tem essa divisão aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó. Em algumas tabelas,
você tem essa divisão, tá vendo isso aqui, ó? Que são os ametais, ou os semimetais. É aqueles elementos que têm propriedades parecidas com os metais e parecidas com os não metais, que é o ametal. Então ele está aqui nesse meio, tudo bem? Então, daqui para lá, todos eles são metálicos. Isso aqui tudo é metal, tá? Metal alcalino, alcalino terroso, metais de transição, aqui tudo é metais. Esse meio é um semimetal, do lado de cá é quem não é metal. Então esse aqui não são metais, o grupo aqui dos halogênios não metal, do gás nobre também não metal, né? Outra coisa que é importante, na tabela periódica, você perceber, tem algumas tabelas que essa última linha aqui, ela vem só até aqui, às vezes vem só até aqui, às vezes vem até aqui, essa já está completa até aqui. Eu peguei a mais atual. Então, esses últimos elementos aqui são os elementos que estão sendo descobertos por agora, tá? Elementos artificiais, na maioria das vezes. Então, em algumas tabelas não vai aparecer alguns elementos nessa última linha. Algumas para por aqui, vai depender do quão atual é a sua tabela, tá? Então, não se preocupe muito com esses elementos aqui de baixo, não, tá? Então, outra divisão que a gente tem, divisão não, só colocando a nomenclatura dos demais aí que a gente não passou. Então, ó, semimetais. Quem é os semimetais? Esses que eu falei, ó. Então, esse aqui é um semimetal. Boro, silício, quer dizer, germânio, arsênio, telúrio, polônio, tá? Antimônio. Todos esses aqui são semimetais. Halogênios, grupo 17, halogênios, tá? Outros metais, é esse aqui, né, que eu coloquei como outros metais, que aqui ele coloca metais de transição, metal alcalino, alcalino terroso, e esse aqui são outros metais, tá? Metais de transição, que nem eu te falei, ó, tá aqui no meio. Aí ele coloca os dois aqui de baixo, que é a série dos lantanídeos e dos actinídeos, tá? Então a gente tem aqui lantanídeos e actinídeos. Lantanídeo, por quê? O primeiro aqui é o lantânio. Actinídeos, porque o primeiro é o actínio, tá? Vamos passar um pouquinho e ver uma outra relação na tabela periódica. A relação com o diagrama de Linus-Pauling, a distribuição eletrônica, tá? Aí vale um detalhe aqui, ó. Na aula passada, eu planejei toda a aula, apresentei toda a aula, vocês assistiram a aula e não comentaram nada, né? E eu vi, depois, montando essa aula, que tinha um erro na aula passada. O erro era onde? No diagrama que eu usei como imagem. O diagrama que eu usei, ele colocou aqui, ó, 4F14, repetiu 4F14 duas vezes. Só que, na verdade, esse aqui, tá vendo aqui, ó, 5, 5, 5, aqui era 4, só que, na verdade, é 5. Então, eu fiz uma correção aqui, usei até o mesmo diagrama, até para mostrar para vocês, tá? Então, ó, desconsidera aquele 4F14, que, na verdade, é um 5F14, tá? E aí, a gente vai ver essa relação aqui. Se você perceber, a tabela periódica, ela está dividida em 7 períodos, não é isso? 7 períodos. 7 períodos. Então, o nosso diagrama também contempla o quê? 7. Quer dizer que há 7 camadas. Ah, professor, então quer dizer que isso aqui é as camadas? E aqui também as camadas? Sim. Tem uma relação de camadas de acordo com o período. Então, elementos do primeiro período tem quantas camadas? Uma camada só. Elementos do segundo período tem quantas camadas? 2 camadas. Então, se eu pego quantas camadas tem o cálcio? Quantas camadas tem o cálcio? E aí, vamos lá, quantos? Acertou, miserável. 4, né? 4. 4 camadas, porque ele está no 4º período. Agora, vamos lá. Se eu pergunto para vocês, urânio, cadê o urânio? Aqui o urânio. Quantas camadas tem o urânio? Ué, professor, mas ele não está em período nenhum? Tá. Lembra que ele saiu daqui? Então, se ele saiu daqui, ele tem quantas camadas? 7 camadas, tá? Então, ó, a posição dele no período indica o número de camadas. Se eu perguntar para vocês, alumínio e cloro têm o mesmo número de camadas? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque sim, alumínio e cloro estão no mesmo período, todos os dois têm 3 camadas. Vamos observar outra relação. A gente viu que esses números maiores têm relação com a camada, né? E esses subníveis aqui, S, P e D, tem relação? Tem. Se você perceber, S é aqui, ó.
Esses dois grupos. Então, quando termina em S1, quer dizer que ele está em que grupo? Grupo 1. Quando terminar em S2, está no grupo 2. Tá? S1, grupo 1, S2, grupo 2. Agora os P's. Os P's estão onde, professor? Onde que estão o P? Cadê? Vamos observar? P's estão desse lado de cá. Se você perceber, daqui para cá são 6 grupos. P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Então, elementos que terminam em P1, necessariamente eles vão estar nesse grupo, que é o grupo 13. Lembra disso? Grupo 13. P4. Terminou em P4. Vai estar onde? Aqui, ó. P4. Beleza? P6. Está aqui. Nos gases nobres. Tudo bem? Agora vamos observar onde que estão os Ds. E agora, onde que são os Ds? E aí? Observando? Os Ds estão onde? Aqui, ó. Metais de transição. Então, tem o primeiro D1 até D10. Então, quem terminar em D6, exemplo, o ferro. Ferro termina em D6. Ele está onde? Aqui, ó. Então, todo mundo que terminar em D4 vai estar por aqui, ó. Né? Nesse grupo aqui. E agora, os F só sobraram onde? Lá embaixo. Então, a gente tem F de F1 até F14. Então, lantanídeo F1, urânio F4. Se eu pego outro aqui, ó, érbio F12. Se eu pego aqui, ó, e esses dois? Os dois últimos é da onde, pessoal? É aonde? É esse espaço aqui. Então, eles terminam em D1. Então, esses dois últimos terminam em D1, que é o que ficaria aqui nesse espaço. Tudo bem? Então, essa é a nossa relação, tá? A tabela periódica tem relação direta com a distribuição eletrônica. A gente vai fazer alguns exercícios, mas já fique em mente para você. Os dois primeiros grupos terminam em S, S1 e S2. O meio termina em D. Essa ponta termina em P. E embaixo, todos eles terminam com subnível F. Agora, vamos observar aqui mais alguma coisa. Vamos fazer isso aqui, ó. Lembrando, esse exemplo a gente usou até na aula passada, né? Alguns desses exemplos aí, ó. Vou fazer a distribuição desse aí, né? Distribuição eletrônica de elétron. Não tem carga, quer dizer que eu tenho 4 elétrons. Então, vou fazer a distribuição, começa por aqui, né? 1s2, 2s2. Então, ó, 1s2, 2s2. O do carbono, vamos fazer a distribuição, depois a gente localiza eles, ó. 1s2, 2s2, 2p2, que eu tenho que distribuir 6. 2, 4, 6. Então, se eu observar, ó, passo por aqui primeiro, vou seguir na seta, ó. 1, S2, 2S2, 2P2, que foi aquele que acabou. Cabe no máximo 6. Eu usei só 2 porque eu não tinha esse tanto de elétron, não é isso? Agora observa aqui o cádmio, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ah, professor, eu estou perdido. Onde eu estou? Estou aqui, ó. 3P6. Depois, ó, 4S2, tá vendo? Ó? Depois de 4S2, vem para a seta de baixo, começa lá em cima. 3D, 10. Depois, 4P6, descendo lá, ó. 5S2. Depois, 4D, 10. Então, ele para aqui, ó, em 4D10. Parou em 4D10. Agora, observa o seguinte. Berílio, quantas camadas? 2 camadas. Carbono, quantas camadas? 2 camadas. Necessariamente, eles têm que estar no mesmo período, concorda? Tem que estar no mesmo período. 4 camadas, 4 camadas. Desculpa, 2 camadas, 2 camadas. Está no mesmo período. Cádmio tem quantas camadas? Eu vou olhar o maior número. Quantas camadas? 5. Então, ele está no 5º período. Então, ele está mais abaixo dos outros dois, né? Ele terminou em D10. Então, ele é do 5º período, está no grupo do D10. Esse está no 2º período, no grupo do S2. Esse está no 2º período, nos P2, no grupo dos P2. Vamos observar na tabela periódica. Aí, ó. Marquei aqui para vocês, ó. Lembra que o berílio estava no 2º período e igual o carbono no 2º período, porque ambos tinham quantas camadas? 2. S2 era o berílio. P2 era quem? O carbono. O cádmio estava aqui, ó. Lembra do cádmio? Era de onde? 5º período, no D10. Peraí, pessoal, era isso mesmo? Vou voltar aqui para você ver, ó. Se eu voltar, ó. S2, P2, D10. Segunda camada, 5ª camada. Lembrando que a camada é o número maior, tá? E aí a gente vai de novo e olha, confirma lá. D10, 5ª camada. S2, 2ª camada, 2º período, né? P2, 2ª camada.
Agora vamos procurar esses outros elementos aqui, ó. Alumínio e cromo, tá? Tenta fazer em casa aí, tá? Dá uma pausa no vídeo, faça a distribuição eletrônica, tenta procurar esse elemento na tabela periódica. E aí a gente vai ver se vai acertar agora. Dá pausa? Dá pausa, menino. Anda. Aí, isso aí. Vamos lá. Voltando. Se eu faço aqui a distribuição, 1s2, 2s2, termina em 3p1. Se eu faço do cromo, termina em 3d4. Então, vamos ferrar. Em que período o alumínio está? Eu vou olhar o maior número. Qual é o maior número? 3. Então, quer dizer que ele tem 3 camadas. Se ele tem 3 camadas, ele está no terceiro período. No terceiro período da tabela periódica. Cromo está em que período? Se eu olho aqui, ó, quarto período. Então, ele está no quarto período. Está abaixo de quem? Do alumínio. P1 e esse terminou em D4. P1 e D4. Vamos olhar lá. Terceiro e quarto, D1, P1 e D4. Deixa eu marcar na minha tabela. E a caneta está me sacaneando. Alumínio. O alumínio estava em que período? Terceiro. P1. P1, terceiro. O cromo, lembra que estava um abaixo? Um abaixo do alumínio. Está na quarta, D4. Professor, é isso mesmo? Volta aqui para ver de novo. É mesmo isso aí? Vamos ver aqui. Ó. D4, quarto período. P1, terceiro período. Não. P1, D4. P1, D4. Ah, rapaz, mas tu é... Que interessante. É interessante, mano. Então, ó. Depois, você pode fazer distribuição eletrônica de vários elementos e ir procurando ele. Você vai perceber que está certinho. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Ferro. Então, vamos procurar o ferro. Distribuição eletrônica do ferro é essa. Então, o ferro tem quantas camadas? 4. Termina em D6. Urânio. Pô, professor, urânio 92? Sim, 92. Na prova vai cair o quê? Um urânio, que é 92, para você distribuir quase todo mundo. Então, o urânio, a distribuição eletrônica dele é bem longa. Então, a gente vem, ó, isso tudo. Então, ó, você está seguindo a seta aqui. Se você for conferir, ó, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, assim por diante. Ele vai acabar onde? No 5f4. Ele está aqui, ó, 5f4, bem na correção. Quantas camadas tem o urânio? Eu vou olhar qual é o maior número. Então, eu olho aqui, ó. Ele tem 5 camadas? Não, porque antes aqui tem 7, 6, 5, 6. Então, o maior qual que é? 7. Quer dizer que ele tem 7 camadas. O urânio é extremamente grande, é um átomo grande. Tem 7 camadas. Se ele tem 7 camadas, ele está no último período, concorda? Porque são 7 períodos, então ele está no último período. Terminou em F. Onde que ficam os Fs? Aqueles lá de baixo. F o quê? F4. Então o urânio está na linha 7, F4. O ferro está na linha 4, né, no quarto período, D6. Vamos observar na tabela? D6 o ferro na linha 4. Lembra do urânio? O urânio era onde? Na 7. Mas, professor, cadê o urânio? Cadê o urânio? O urânio não está aqui. Mas você lembra que era F. F é o de baixo. Então o urânio está onde? Está aqui, F4. Então o urânio é F4. Está aí. A gente descobriu ele na tabela periódica. Tudo bem, pessoal? Então, galera, essa foi a nossa aula, tá? Na próxima aula a gente vai continuar falando de tabela periódica. A gente vai falar algumas propriedades periódicas, vai dar nome aos grupos, vai falar mais algumas coisas da tabela periódica, tá? Mas por hoje a gente vai finalizar aqui, tá? E agora é assim, da sala de casa para sua casa. Valeu!